A aula de hoje é sobre projetos sociais, aspectos teóricos e metodológicos. Projetos sociais são uma forma de intervenção na realidade a fim de obter mudanças positivas nessa mesma realidade que foi diagnosticada com algum problema ou algum déficit social importante. Por isso, projetos sociais impactam a realidade no sentido da obtenção, da aquisição por parte daquela população inserida numa realidade em que se expressam diversas questões sociais. Esse impacto é no sentido da aquisição social, como renda, bens materiais e outros, aquisição cultural, como educação e participação no patrimônio cultural daquela sociedade, bem como mudanças no meio ambiente, sustentabilidade ambiental. Projetos sociais podem ser implementados pelo Estado, por ONGs, organizações não governamentais, ou mesmo por empresas, pelo setor privado empresarial. Vamos ver agora um exemplo de um projeto social planejado e implementado por uma ONG. O nome desse projeto é Disque Mulher Trabalhadora. Ele é implementado pela ONG CANTRA, Casa da Mulher Trabalhadora. Esse projeto abrange a área do Rio de Janeiro e atende às mulheres um atendimento gratuito a partir da ligação telefônica, oferecendo serviços de orientações quanto aos direitos sociais, ao atendimento da saúde e principalmente em questões relativas à violência doméstica em especial. O objetivo do projeto é oferecer condições para a maior autonomia da mulher trabalhadora, da mulher que liga para esse serviço e uma maior autonomia e elevação também da sua autoestima. Além, é claro, de democratização das informações e do acesso aos serviços prestados. Vejamos agora um exemplo de um projeto social planejado e implementado pelo Estado. Nesse caso, a Prefeitura de um município, Curitiba, no estado do Paraná. O projeto chama-se Alfabetizando com Saúde. Une duas secretarias, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Oferece serviços a partir de um voluntariado, oferece serviços de alfabetização para os usuários do SUS, nas unidades básicas de saúde, que estão inseridos em programas como de hipertensão, diabetes, gestante, entre outros. O programa é bastante interessante, porque, além de unir duas secretarias, também oferece, numa mesma localidade, dois serviços, isto é, o atendimento à saúde e à educação. Esse projeto, inclusive, foi premiado pela Unesco. Nesse sentido, um projeto que, ao mesmo tempo, conjuga diferentes secretarias, diferentes disciplinas, uma intersetorialidade, uma interdisciplinaridade e, a partir de um serviço, nesse caso saúde, detecta outras necessidades, outros carecimentos, merece uma premiação, porque, no geral, projetos sociais são muito focados numa necessidade, muito focado num território específico, sem abranger intersetorialmente outras equipes que podem contribuir. Interessante notar que o Estado, no caso, uma prefeitura, com iniciativas inovadoras como essa, recebe o reconhecimento internacional. Um outro exemplo nessa esteira é o Mãe Curitibana, um atendimento à saúde, especialmente às gestantes, que tem um serviço especializado em unidade básica, um serviço destinado a atender não só aspectos de saúde materno-infantil, mas também um atendimento que envolve necessidades psicológicas, de orientação, entre outros, e orientação posterior mesmo ao próprio nascimento, ao próprio parto. Isso também fez que esse projeto recebesse o reconhecimento internacional de um projeto bem elaborado, de um projeto que atinge o público-alvo e muda a situação em que ele está inserido. Vejamos, por fim, um exemplo de um projeto planejado e implementado por uma empresa privada. Trata-se da Samarco Mineração S.A. Esse projeto ele é desenvolvido no Espírito Santo e o nome do projeto é Salvamar. O projeto tem uma característica específica diferente das anteriores, que é um projeto ligado à sustentabilidade ambiental.
tem a ver com aspectos sociais, especificamente, porque envolve um público que também tem carecimentos de renda e também de informação, que são os pescadores das praias que o projeto abrange no Espírito Santo. Mas é um projeto que a gente pode chamar de socioambiental. O seu foco é a questão do meio ambiente. Neste projeto, a principal atividade é a redução dos resíduos que decorrem da atividade pesqueira e turística nas praias, que foram escolhidas como território do projeto. Além disso, também tem o objetivo de promover mudança de valores junto aos pescadores e também a turistas com relação à preservação do ecossistema que envolve aquele território. Um outro objetivo desse projeto é promover a recuperação da diversidade de peixes. Isso porque essa diversidade estava sendo ameaçada pela poluição e também pela própria atividade pesqueira. Esses exemplos nos permitem fazer uma síntese sobre o que são projetos sociais. Projetos sociais são formas de planejamento, isto é, planejar é antecipar um cenário desejável e, ao mesmo tempo, traçar objetivos diante de situações que foram consideradas negativas. Mas o conjunto do planejamento, no qual o projeto está inserido, envolve também planos mais abrangentes, que são as políticas, e programas mais específicos. No interior de programas é que existem ou podem existir projetos sociais. Observe no esquema a relação entre políticas, programas e projetos sociais. De uma política social decorrem programas sociais. A partir desses programas podem ser desenvolvidos projetos sociais, sejam 1, 2, 3, 4 ou mais projetos sociais. Desta forma, políticas sociais são planos mais abrangentes em termos de população e também de território. As políticas sociais, elas anunciam os objetivos, os princípios e os recursos que serão depois implementados em ações concretas. Um exemplo de política social é a política de assistência social. Outro exemplo, de saúde, também política social de educação, política social de habitação, política social de segurança alimentar, são todos planos que direcionam ações concretas, direcionam programas e projetos sociais. Programa social, por sua vez, é um plano mais delimitado. Tem como norteador uma política social. No entanto, delimita território, delimita população dentro do que era previsto numa política social. Por exemplo, no interior de uma política social como de saúde, tem todo um território, o território nacional, ou então todo um município, um estado, que tem previsto algumas ações, alguns objetivos. Os programas vão delimitar desse território mais abrangente, dessa população-alvo mais abrangente, delimitar determinados recursos e objetivos para grupos específicos, para áreas específicas. Os programas sociais são planos no interior de um outro plano mais abrangente, que é a política social. No interior de programas sociais, podem ser planejados projetos sociais. Os projetos sociais delimitam ainda mais a área de abrangência e a população-alvo de um programa social. Então, nós temos uma política social com uma abrangência populacional e territorial bastante importante, norteando programas e no interior de programas há o planejamento de projetos específicos. No Brasil, por exemplo, a política de assistência social tem no seu interior o programa Bolsa Família e no interior do programa Bolsa Família, em algumas regiões brasileiras, projetos de geração de trabalho e renda. No interior da política de saúde, há o programa Saúde da Família, além de projetos de atendimento a portadores de HIV, pessoas com hipertensão, entre outros. Na política social da educação, existem programas, como em Curitiba, o Comunidade Escola, além de projetos destinados a alunos em situação de vulnerabilidade social ou risco social. Vulnerabilidade e risco social têm demandado
projetos sociais que a própria escola tem levado à frente. Para o risco social, especialmente, são projetos ligados à violência, por exemplo. Violência que os alunos podem estar submetidos, seja violência doméstica, seja violência no entorno. Também a vulnerabilidade, principalmente com relação ao empobrecimento. Uma renda familiar muito baixa, uma renda per capita muito baixa, comprometendo o desenvolvimento do aluno, desenvolvimento tanto físico, cognitivo, como desenvolvimento das suas capacidades e dos seus direitos de cidadania. Para ficar bem consolidada a relação entre política, programa e projeto, observem a própria definição. Uma política social é um conjunto de programas. Um programa social é um conjunto de projetos. Projetos e programas são a tradução operacional das políticas sociais. Políticas sociais sem programas e sem projetos fica só no planejamento, sem operacionalização. Uma política requer que haja programas e projetos para que nós tenhamos ações concretas no interior dos seus objetivos. Políticas sociais são idealizações. Para deixar de ser uma idealização, as políticas requerem programas e projetos que trazem ações concretas. Mas vejam bem, as políticas sociais podem ter programas sem ter projetos. Da mesma forma, políticas sociais podem planejar e concretizar-se a partir de projetos sem passar pela mediação de programas. O que é necessário é que, havendo projetos, esses projetos façam referência às políticas, tenham como norteador as políticas. Havendo programas, esses programas têm como norteador, como referência para objetivos, público-alvo, recursos, etc., as políticas. Mas isso não é só uma regra burocrática a ser cumprida. Na verdade, essa ligação entre projeto, programa e política social é para a garantia dos direitos, porque as políticas sociais, e somente elas, têm ligação, têm um vínculo com a legislação social. Aquela legislação, aquelas leis que garantem direitos sociais estão traduzidas nas políticas. Por isso, essa tradução das leis nas políticas tem que continuar existindo nos programas e nos projetos sociais. É muito temerário quando alguns projetos sociais se realizam, inclusive, com desconhecimento das políticas e da legislação sobre aquela temática. Por exemplo, um projeto social de atenção à alimentação, à segurança alimentar e nutricional de famílias numa comunidade. Ora, esse projeto de segurança alimentar, de distribuição de bens relacionados ao alimento ou de aquisição relacionada ao alimento, tem necessariamente, se está no âmbito dos direitos, tem necessariamente de fazer referência, de seguir o norteamento da política social de segurança alimentar. Porque essa política está vinculada à Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, isto é, a garantia de um direito de cidadania. Um projeto ligado à alimentação não significa distribuição de alimento, não significa prover a população caritativamente, de forma voluntariosa, na forma de benesse, prover a população de alimentos. Mas significa, ao contrário, de prover à população a possibilidade de ter o direito à segurança alimentar e nutricional que todo cidadão brasileiro tem. A partir desta política, pode haver programa, pode haver também projeto social. Mas isso não quer dizer que as leis sejam sagradas. As leis também podem mudar e mudam a partir de movimentos, de debates na própria sociedade. Os projetos sociais necessariamente se resguardam, se asseguram direitos, têm a ligação com aquela lei, com aquela política, inclusive, em alguns casos, com alguns programas sociais. Mas a própria legislação pode e deve ser debatida. Quem elabora projeto social, quem participa de um projeto social, tem por obrigação de ofício conhecer a legislação, criticá-la, acrescentar pontos para o debate. No entanto,
Ao implementar o projeto, é a lei que vigora naquele momento que deve ser resguardada, que o projeto deve cumprir com atenção aos preceitos e àqueles objetivos de garantia de direitos. Etapas e processos. Observem a definição de um projeto social. Projeto é um empreendimento planejado que consiste em um conjunto de ações interrelacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e de um período de tempo estipulados. Projeto tem duplo aspecto: planejamento e operacionalização direta. A despeito de um projeto social ser o momento mais próximo da operacionalização, da execução de uma ação, ele também tem um momento do planejamento. O planejamento que possui etapas e o momento do desenvolvimento são etapas de desenvolvimento bastante sequenciais, apesar da realidade ser dinâmica, são momentos bastante sequenciais que precisam ser observados. Um projeto social possui 2 ciclos de desenvolvimento. Esses ciclos possuem etapas e processos próprios. O primeiro ciclo é o ciclo do desenvolvimento. O segundo é o ciclo do planejamento do projeto social. Vamos ver agora o ciclo de desenvolvimento de um projeto social. No ciclo de desenvolvimento do projeto, a primeira etapa é a etapa da demanda social e política. Todo projeto inicia com a demanda, com a movimentação, com a provocação, seja da sociedade, seja dos órgãos gestores de uma política pública. Órgãos gestores que podem ser a prefeitura, uma secretaria, o Estado ou mesmo a União. Movimentos sociais, ONGs, mídia, igreja, também são atores que provocam, a partir de uma detecção de uma situação social que expressa a questão social, por exemplo, pobreza, desnutrição, condições ambientais degradadas, questões de saúde, entre outros, são situações que demandam projetos sociais. Essa provocação para ONGs, essa provocação para empresas, essa provocação principalmente para o Estado, se traduzem na implementação de projetos sociais. A segunda etapa é o reconhecimento dos vínculos com políticas e programas sociais. Ora, a partir do momento em que há a detecção da necessidade e da condição objetiva de se implementar um projeto, a primeira providência é reconhecer o seu vínculo com uma política ou um programa social. Isto é, a partir do momento em que há oportunidade política, orçamentária ou outras condições que permitam a implementação de um projeto social, a primeira providência a ser tomada é reconhecer o vínculo com política e programas sociais para que aquela expressão da questão social que o projeto vai intervir, pobreza, habitação em condições não dignas dentro do consenso naquela sociedade, desnutrição, condições ambientais degradadas e outras, essas condições que serão objeto de intervenção podem, na verdade, estão vinculadas a uma garantia de direitos que somente a política social e sua relação direta com a legislação traduz. Perceber esse vínculo é o primeiro momento para a elaboração de um projeto social. A terceira etapa é a análise preliminar da situação social. Reconhecido o vínculo com a legislação social, a próxima etapa é analisar a situação social com detalhes. Qual que é o território, qual a população-alvo, qual a necessidade e carecimento ali presente. Quarta etapa, indicação de um objetivo. Nessa etapa, são indicados os objetivos, para que haja o planejamento do projeto. É preciso saber que objetivos temos, aqueles que estão planejando, que objetivos têm para alcançar a partir de um projeto social. Quinta etapa, conhecimento sobre os recursos. De igual modo,
Ao mesmo tempo que se indica os objetivos, é preciso conhecer os recursos. Que recursos temos, que recursos estão disponíveis para que sejam possíveis de alcançar tais objetivos. Sexta etapa, proposição sobre possíveis projetos. Indicados os objetivos, reconhecidos os recursos que estão disponíveis, serão propostos alguns projetos. Alguns projetos vão ser lançados pela equipe como possíveis, como viáveis. Eleição de uma das propostas de projeto. Propostas de projetos foram lançadas, possibilidades foram discutidas e agora é o momento de eleger uma proposta, um projeto social que será, a partir daí, elaborado com detalhes. Oitava etapa, planejamento e elaboração do projeto social. Agora sim, eleito uma proposta de projeto, aquela proposta que melhor permite o alcance dos objetivos que se tem em mente, aquela proposta que utiliza com maior efetividade, com maior eficácia os recursos disponíveis, aquela proposta que tem maior vínculo, ou um vínculo mais estreito com as garantias dos direitos. Essa proposta que será planejada e elaborada a partir desse momento. Essa proposta de projeto, planejada e elaborada a partir desse momento, que será executada no final do ciclo de desenvolvimento de um projeto social. Aprovação final do projeto. Projeto planejado, projeto elaborado. Essa etapa significa que ele poderá passar por aprovação. Se for um projeto mais participativo, inclusive a população-alvo, a sociedade participa da aprovação ou não desse projeto. No geral, são membros da equipe planejadora, são também gestores do projeto, responsáveis pelos recursos disponibilizados ao projeto, que aprovam ou não o projeto elaborado. Implementação. A etapa de implementação é a etapa de organização dos meios para a etapa seguinte, que é da execução. Implementar é organizar meios econômicos, os meios em termos de recursos humanos, os meios materiais, enfim, se houver necessidade de capacitação de equipe, se há necessidade de compra de material, se há necessidade de aprovação de recursos, é nessa etapa que essas ações serão implementadas. Execução. Etapa de execução, etapa de mãos à obra. Na verdade, nessa etapa, todos os recursos estarão sendo utilizados, os recursos humanos, o desenvolvimento de atividades para o alcance dos objetivos inicialmente traçados. A última etapa é a avaliação. Nessa etapa, vão ser avaliados os resultados, mas também a utilização dos recursos, podem ser avaliados o alcance ou não dos objetivos em cada uma das atividades, enfim, diversas modalidades de avaliação sobre a eficiência, eficácia, efetividade, sobre o impacto desse projeto naquela situação social, podem ser acionadas. Vamos ver agora uma síntese dessas 12 etapas do ciclo de desenvolvimento, chamando atenção para as 3 mais importantes. Podemos observar que no primeiro ciclo está destacada a etapa da análise da situação social. No segundo ciclo, a etapa do planejamento. E, por último, a etapa da operacionalização, a execução do projeto social. O ciclo de planejamento e elaboração do projeto social. A primeira etapa trata dos responsáveis e da rede de parceiros. Nessa primeira etapa, são identificados os responsáveis pelo projeto social e também são acionados, articulados os parceiros para o planejamento, para o financiamento, para a implementação e execução do projeto em questão. Segunda etapa, análises sociais. Nesta etapa, as análises sobre a população, análise sobre o território, sobre a situação social que requer um projeto de intervenção, são aprofundadas. Análises que vão permitir elaborar de forma mais precisa os objetivos e as atividades a serem executadas. Justificativa. Nessa etapa, são tecidas considerações sobre por que o projeto é importante. Afinal, estamos planejando e elaborando um projeto que será apresentado como projeto final.
Nessa etapa, é importante que todas as condições que justificam um projeto com esta forma, com aquela disponibilidade de atividades e recursos, sejam justificadas. Objetivos e metas. Nessa etapa, são elaborados os termos dos objetivos e quais as metas que o projeto se propõe a alcançar. Métodos, técnicas e atividades. Nessa etapa, são registrados os métodos e também esclarecidas as técnicas que serão utilizadas para o desenvolvimento do projeto. Além disso, são elencadas todas as atividades que serão executadas. Recursos humanos. Os recursos humanos são previstos, são planejados para que as atividades também planejadas sejam cumpridas. Os recursos humanos têm a ver com competências e habilidades das pessoas envolvidas num projeto social. Materiais e equipamentos. Nessa etapa, são esclarecidos todos os materiais e equipamentos necessários para a implementação e execução do projeto. O que será necessário para levar adiante um projeto. Recursos financeiros. Nessa etapa, da mesma forma que na anterior, são elencados os recursos necessários para o projeto sair do papel e ser executado. Modo de gestão do projeto. Nessa etapa, é esclarecida a forma que o projeto será gerido. Avaliação. Nessa etapa, prevê-se qual a forma de avaliação, qual a modalidade ou quais modalidades de avaliação serão implementadas no projeto. Por fim, a última etapa é o cronograma. No cronograma está previsto o tempo para cada uma das atividades, para o cumprimento de cada um dos objetivos que foram traçados, bem como suas metas. É importante observar que para a execução de um projeto, a fase, o ciclo do planejamento é de fundamental importância. Quanto melhor planejado o projeto, é esperado que também ele será melhor executado. Para a aula de hoje, gostaria de sugerir um livro que está disponível na internet. O título do livro é Gestão de Projetos Sociais. As organizadoras são Rebeca Raposo e Célia Ávila. Ele está disponível no sítio www.psc.org.br. Neste livro, você encontra discussões detalhadas sobre os 2 ciclos do planejamento e do desenvolvimento do projeto social.